Amado, é um prazer estar com vocês. Tenho acompanhado as lives da igreja. Se vocês olharem lá, tem um clique meu lá. Eu sempre estou clicando, assistindo, conhecendo o ministério de vocês. O Silvio é o nome originalmente ou grego, que seria aquele que veio da prata, né, de onde vem a palavra em inglês silver, ou se for brasileirado, é selvagem. Eu prefiro ficar com o nome da prata, mais bonito do que selvagem. Eu queria que tirasse o fundo musical também. Já que eu estou em casa, então baixa, tira, pronto. Agora pronto. Ai, amém. Às vezes é gostoso tocar com fundo, né? Ou pelo menos ministrar com fundo. Eu queria que os irmãos fechassem os olhos. Vamos orar nesse momento. Pedir que o Espírito Santo nos abra os ouvidos para ouvirmos o que Ele tem para nos ensinar, e também abra a mente do pregador e o espírito pregador para que ele possa fluir, porque sem a unção de Deus nós não somos nada. Pai amado, em nome de Jesus, nome sobre o qual todo joelho dobrará, não tem, Senhor amado, como iniciarmos uma oração para a ministração da Tua palavra sem impedir a direção do Teu Espírito Santo, para que ministre em nossos corações essa noite. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra que calentou o coração. Obrigado por Tua palavra que veio no momento certo. Obrigado, Deus amado, pela direção do Teu Espírito Santo. E obrigado, Senhor, por cada uma das pessoas que aqui estão, porque eu tenho certeza que foi o Teu Espírito Santo que as trouxeram essa noite para ouvir a palavra que o Senhor tem para esse local, para esse lugar e para essas vidas, em nome de Jesus. Seja com cada um, com cada visitante, seja com cada pessoa, Pai amado, que está aqui, os que estão voltando. Pai amado, protege a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas aqui, contra essa pandemia, para que ele possa voltar na Tua casa, voltar a estarmos unidos aqui com tranquilidade, mas dentro também da sabedoria de prevenção. Em nome de Jesus, amém. Amém? Com máscara o amém sai, né? Não sai um amém, sai para dentro. Abra comigo Filipenses capítulo 4, versículo 4. Eu não vou ler todo o texto que eu vou ministrar agora, eu vou ler versículo por versículo. Então, os irmãos, mantenham a Bíblia aberta em Filipenses 4. Meu nome é Silvio, para ficar bem gravado. Eu sou de Votorantim. Numa outra oportunidade vem a minha esposa Eliane, né? E vem meu filho Rafael, quem sabe minha filha que é casada com meu neto. Vem todo mundo para cá, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Amém, irmão, obrigado. Amém? Pode deixar, eu arrumo aqui para ti. Que beleza, hein? Alegrai-vos sempre no Senhor. Bem, o apóstolo Paulo, a escrever a igreja de Filipe, nesse final desse texto, concluindo sua carta, ele começa então a dar algumas orientações de como deve ser a vida cristã. E vamos falar a verdade, como esses últimos tempos tem sido difícil para estar alegres. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de pandemia, tempos de incerteza, tempos de desemprego, tempos que aqueles que trabalham por conta própria, quem trabalha por conta própria aqui? Levanta a mão, deixa eu ver quantos são. 1, 2, eu 3. Como é difícil, né? Dependendo do segmento, você fecha as portas, não pode atender, não pode trabalhar. Temos vivido isso. Mas por que o apóstolo então quer e pede para nós alegrarmos no Senhor? Porque quando nós não nos alegramos no Senhor, nós nos alegramos em quê então?
Aonde está a fonte da nossa alegria? Bem, não significa que é errado alegrar-se em outras coisas. Eu me alegro na minha esposa, 33 anos de casado, eu alegro nos meus filhos, eu alegro no meu neto me faz rir bastante, ele tem 5 anos, ele é muito engraçado, ele pergunta muita coisa, e em casa há uma regra, no café da tarde, quando está minha filha e meu filho, normalmente meu genro e minha filha passam em casa no final da tarde, tomar um café, e há uma regra da mesa, que é o seguinte: não pergunte para o papai nada, porque eu sou professor, então quando pergunta o que vem uma explicação longa, né? Eu gosto de explicar longo, então não pergunta. E o meu neto faz o serviço invertido, ele pergunta o tempo todo. Hoje nós saímos para dar uma volta no bairro a pé ali, em torno da minha casa. Ele queria pegar o coronavírus. O coronavírus para ele é aquela mamona. Ele fala: vamos procurar coronavírus? Eu falei: vamos. Aí tem uma parte de mata lá, saímos lá, achamos 2 cachinhos. Ele veio, trouxe, ficou jogando nas coisinhas da rua inteira. Chegou em casa com um cacho. Falei: esse cacho? Ele falou: isso aqui eu vou assustar a vovó. Chegou em casa e falou: tua avó, corona. Minha esposa: assusta, aquela coisa toda. Quem tem neto sabe, né? É bom, filho é bom, mas neto, gente, neto deixa a gente babão, bobo. E como não se alegrar no nosso neto? Como não se alegrar nos filhos? Como não se alegrar na esposa, no marido? Mas não é esse tipo de coisa. Essa alegria que o apóstolo está nos chamando a alegrar no Senhor, é alegrar no Senhor de uma tal forma que, independente das circunstâncias em torno, está tudo difícil, mas devemos e podemos nos alegrar no Senhor. Todas as coisas de ruim que possam acontecer no mundo, uma coisa é verdade: nada pode nos tirar do nosso nome do livro da vida. O Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. O Senhor é o teu Salvador. Então nisto é aonde está a nossa alegria. E se tudo for ruim, temos salvação. E se tudo der errado, temos a salvação. Então nesse momento complicado, existe uma coisa interessante: a igreja de Cristo, ora, está tão preocupada, igual o mundo está preocupado. Nós temos que ter prudência nas nossas ações, fazer o que deve ser feito, né? Cumprimentei os irmãos com a mão. Eu tenho mania de coçar os olhos, está coçando, eu não vou coçar. Prudência. Depois um gelzinho, né? Aquela coisa toda. Chega em casa, fazer o que tem que fazer. Eu chego do mercado com a compra, passo um álcool gel lá em cima, um alquinho em cima. Prudência. E caldo de galinha não faz mal. Nós temos que ser prudentes. Porém, nós não podemos deixar que as coisas tirem o prazer da nossa vida, o prazer da alegria. Eu adoro abraçar, eu adoro tocar nas pessoas, mas eu estou impedido. Então se fica, aqui eu abracei o pastor, né? Aquela, já abraçamos lá fora, mas eu sou de tocar, pôr a mão, pegar na pessoa, não pode. Então mas isso é momentâneo. Mas tem pessoas que conseguiram fazer disso um temporal num copo de água e não conseguem se alegrar com nada. Tem pessoas que nesse momento estão tão deprimidas que não conseguem sorrir. Está difícil? Muita gente morrendo, muita gente perdendo a vida. Aqui alguém perdeu algum parente? Perdeu parente? Perdeu parente? Alguém perdeu parente? Alguém perdeu amigo? Fique de pé, vocês que tiveram perdas diretas com essa pandemia. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar por vocês. A minha oração é que o renovo do Senhor venha sobre você. O Senhor, Ele transforma o pranto em alegria. A gente não vai esquecer a pessoa, a gente não vai deixar para lá a pessoa,
Mas essa coisa ruim não pode nos tirar a alegria. Fecha teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Esses teus servos e tuas servas, ó Deus, que tiveram perdas de parentes, perdas de amigo durante essa pandemia, eu peço que teu Espírito Santo traga um renovo especial sobre eles essa noite, para que eles possam encontrar no Senhor e manter no Senhor a alegria do Senhor, pois a tua alegria é a nossa força. Não permita que seta do maligno venha nos tirar a força de continuarmos acreditando em Ti, mas que possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem um propósito maior, e fortalece com o teu Espírito Santo, que é o nosso consolador, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. O texto diz: alegrai-vos no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Mas o texto ainda vai explicar como. Versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação, equilíbrio. Seja moderado, seja equilibrado. Bem, as pessoas que não têm Cristo podem viver nesse momento desequilibrados. Olha, uma oportunidade maravilhosa para apresentar a salvação de Cristo, porque o Senhor nos salva de tudo. Ele salva dos nossos pecados, dos nossos medos. Mas o mais importante para essa pessoa é a salvação em Cristo. Eu não sei se você que está aqui já entregou a sua vida para Jesus. Se você não entregou a sua vida para Jesus, hoje pode ser o dia. Hoje é o dia de falar: Senhor, eu quero ter essa vida da certeza da minha salvação. Você procura o pastor Paulo no final do culto: pastor, eu quero entregar a minha vida, eu quero servir ao Senhor. Porque se você não tem isso, então eu entendo porque vai estar desequilibrado. Mas quantos servos de Deus se veem desequilibrados nesse momento? E não é só esse desequilíbrio que fala esse texto, todo o desequilíbrio. Quando você pensa em equilíbrio, eu penso exatamente, imagine uma tábua sobre um rolo, igual aqueles do circo, em que a pessoa põe um pé de cada lado, o rolo no meio, e ele fica equilibrando. Esse equilíbrio, uma coisa interessante, não há, guarde essa frase, não há equilíbrio nos extremos. Em nenhum extremo há equilíbrio. Pensando numa igreja, uma igreja que vive no extremo de Jesus filosófico, porque eu percebi que às vezes na igreja as pessoas se convertem a Cristo, mas se convertem filosoficamente. Você pergunta: o que Jesus faz na sua vida? Ele responde, mas ele não tem uma experiência real. Jesus filosófico, Jesus de, não, Jesus, não, escorre a Bíblia. Mas essa pessoa, ela vive uma frieza na fé. Ela não tem uma relação íntima com Deus, uma relação de viver sobrenatural. Esse extremo do Jesus filosófico leva a vida das pessoas a viver uma vida cristã de aparência, aonde a pessoa vai na igreja, mas bebe a sua cerveja, vai na igreja, mas fuma seu cigarro, mas vai na igreja e pula o muro, vai na igreja e mente, vai na igreja e trai. A essas pessoas, Jesus filosófico está no extremo, ao ponto de achar: não precisamos. E eu vejo igrejas assim. Eu tive a oportunidade, não vou dizer a má sorte, porque eu não creio nisso, mas a oportunidade de viver durante um ano, quando eu fazia meu estágio, quando fiz seminário, um ano numa igreja desse jeito, no Paraná. Uma igreja desse jeito, uma convenção alemã fria, que o culto não tinha um louvor, um aleluia, era tudo certinho, bonito, mas do lado da igreja, no salão social da igreja,
Aos domingos de manhã faziam almoço, churrasco, tomavam cerveja, tomavam seus vinhos. Alguns saíam fora da igreja para fumar lá fora. E eu, sem saber que aquela igreja era daquele jeito, quando eu fui pelo primeiro dia, no primeiro fim de semana, o pastor me pediu para pregar. Eu preguei sobre o pecado, e foi uma vez só que eu preguei sobre naquela igreja. Nunca mais eu preguei. Fiquei dirigindo o grupo de jovens, dirigindo a escola dominical dos jovens, mas no púlpito não me deram mais. Esse rapaz que vem atrapalhar a nossa vida aqui, nessa conversa de pecado, esse negócio de pecado está fora da moda. E por outro lado, nós temos outros extremos de pessoas que, no extremo de achar que são espirituais, vivem uma vida pela sua cabeça. O seu discernimento do que é certo e errado não tem respaldo da palavra. E quando você fala alguma coisa para a pessoa, que a Bíblia não fala assim, ele fala: mas aconteceu comigo. Logo, a experiência individual é superior à palavra. Não, a palavra é o fundamento da nossa fé e prática. E mais extremos ainda, nós temos pessoas idolatrando pessoas. Desculpa de tocar esse assunto, mas é oportuno. Eu vejo idolatria da igreja para pessoas políticas. Idolatria, vocês entenderam? Nós temos que orar pelos nossos governantes, pedir que o Senhor use, continuar acreditando que Deus tem o seu propósito na vida de cada homem e mulher que Ele colocou no poder. Porém, a idolatria é quando não se percebe falha. Tem pouca falha, tem muitos acertos, beleza. Mas muitas vezes a falha, quando você cita, o pessoal fala: não, mas tem. Isso é idolatria. Idolatria. Seja ele, e vou dizer para você, a idolatria da igreja para questões políticas, ela é ambidestra, seja de direita, seja de esquerda, extremo. Deus não está nos extremos. Deus está no equilíbrio, no fundamento da palavra. Único a quem nós confiamos é o nome do Senhor Jesus. O que vier disso provém do maligno. Gosto, estou feliz, espero mais, mas não podemos idolatrar. Cuidado, é um perigo a idolatria de homem. A igreja idolatra pastores, pregadores, cantores. Isso é um extremo. Não, seja a vossa moderação, equilíbrio. Pense em você tendo uma atitude desequilibrada. Sabe quando você perde o controle? Quando você xinga, quando você se irrita, você fala alguma coisa que não devia. Pense nesse momento, se tivesse do seu lado alguém que você considera importante, alguém que você considera essa pessoa importante, como é que você falaria, como é que você se sentiria tendo uma atitude desequilibrada perto de alguém que você considera importante? Puxa vida, paguei mico agora. Ixi, quebrei a cara. Nossa, queimei o filme. A continuação do texto 5 fala assim: seja a vossa moderação conhecida. As pessoas têm que olhar para a igreja e falar: são pessoas moderadas, são pessoas que creem no poder de Deus, têm a manifestação do poder de Deus, falam em línguas estranhas, a cura, mas são da palavra, são equilibradas na palavra, são moderadas, são fundamentadas na palavra. E quando você pensar em dar um deslize, lembre a continuação do texto: perto está o Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente na igreja age de um jeito e fora da igreja age de outro, porque essa é uma concepção errada, em que eu aqui mesmo na minha oração falei: Senhor, que possamos voltar à sua casa. É o termo que a gente usa, mas na verdade aqui não é a casa de Deus, aqui é um templo que devemos ter respeito por ele. Mas Deus não habita em casas feitas por homens, Ele habita no coração da pessoa.
A igreja é onde você está, a igreja. A igreja não é você ir, é você ser. E aqui é a congregação dos santos para adorar a Deus nesse templo. Porque se um dia houver uma proibição nesse país, que não pode mais haver culto, aonde nós estivermos será a igreja de Cristo. Na África, um casal de amigo meu, eles reúnem embaixo de uma árvore. Isto lá é igreja. Eles tentaram construir igreja, mas o povo não ia. Eles costumam reunir para conversar embaixo da árvore, uma árvore grande. Ele falou, então já que é aqui, aqui vai ser. E a igreja começou a pegar forma embaixo da árvore. Não adianta construir prédio e botar. Não, aquele grupo não entra. Eles querem o costume, dentro do costume deles. Mas o texto continua dizendo ainda: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus. Vou dar uma parada aqui. Não andeis ansiosos. Ô, palavrinha bonita. Antes de falar de ansiedade, eu vou colocar outras duas palavras. Eu vou colocar a palavra depressão, ansiedade e estresse. Essas três palavras, elas andam juntas. Elas são interligadas e elas têm as suas manifestações. O que é depressão? Quem já sofreu de depressão sabe o que é depressão. Não espiritualize apenas a depressão como fosse alguma coisa espiritual. Ela tem sim o lado espiritual, porque quando a pessoa abaixa a guarda, Satanás se utiliza dessa brecha para atacar seus dardos. Então nós temos que ter uma ação espiritual e também uma ação consciente dessa ação. Não é frescura. Se alguém já passou, não é fácil. Quem já passou por depressão sabe que na cabeça da pessoa ela fica remoendo coisas do passado que ela devia ter falado, devia ter feito ou não devia ter feito. Por que eu não falei isso? Ou por que eu falei aquilo? E por que eu agi daquela forma? Então é uma constante acusação que empurra a pessoa para baixo. Depressão, excesso de passado. Estresse. Um dia eu encontrei com um rapaz da igreja lá em Votorantim, um irmão em Cristo. Perguntei, irmão, como é que você está? Ele falou, pastor, estou correndo aí. Falei, eu nunca vi uma igreja tão atlética. Você já percebeu isso? Você pergunta para os irmãos, estão todo mundo correndo. E aí, irmão, está estão correndo, pastor. E aí, opa, estão correndo. Nossa, pelo amor de Deus, não sei porque tem gordinho na igreja, todo mundo está correndo, ninguém para. Não é assim? Vamos fazer, não dá, não tem tempo. Estresse, excesso de presente, muita coisa, aí a mente fica turbinada. Você quer perceber se você está vivendo sob estresse? É a hora que você para sozinho, fecha teus olhos, nem é para orar, fica quieto, porque eu já vi gente orando sobre estresse. Para, sozinho, quieto, e deixe por 30 segundos a sua mente não pensar em nada. Se você não conseguir, você está sob estresse. Estresse é acúmulo de coisas, muitos afazeres, e a mente não para. Outro sintoma de estresse: deita e acorda cansado, porque não dorme direito, porque não desliga. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, que é o texto me leva, excesso de futuro, pensar no amanhã, o que vai acontecer, o que pode acontecer. E chega um nível ainda de você começar a ter diálogo com você mesmo. Na sua ansiedade é assim, não, mas eu vou chegar lá e vou falar assim. Aí se a pessoa falar desse jeito, eu respondo assim, e se ela responder daquela forma, eu falo desse jeito. Não é verdade? Ansiedade, excesso de futuro. E onde que está Jesus nisso? Você percebe que essas três enfermidades do século, enfermidades que têm o seu lado espiritual, mas tem o seu lado também, o seu lado emocional, afetam demais a igreja. E sabe onde que a gente começa a perceber isso?
na pessoa que não consegue viver o agora. A pessoa está vivendo muito o futuro, muito lá para frente. E quem vive o futuro não tem presente. E quem vive o futuro não tem passado. Então não vai ter presente, não vai ter história, não vai fazer nada. Vai passar ano após ano e falar: não fiz nada. Lógico, você ficou correndo atrás de uma coisa. É importante ter planejamento, é importante ter foco, mas é importante viver o agora. O Senhor diz: cada dia tem seu mal. Não fique preocupado que é a vez de comer, é a vez de beber. Mas olha o que acontece: Satanás se utiliza de problemas sociais, problemas de saúde mundial, e a igreja está sendo atacada, vivendo em depressão, em estresse e em ansiedade. Quantas pessoas aqui podem se dizer moderados, equilibrados? Você é uma pessoa tranquila, calma, moderada? Não. Então eu vou dizer para você, isso aí é uma patologia por um lado, e por outro lado é pecado. Porque a ansiedade é não confiar que Deus tem a nossa vida nas suas mãos. Deus cuida de você? Amém? Deus cuida de você? Então você percebe que é burrice da nossa parte nos preocuparmos com amanhã, se Deus cuida de nós. A melhor coisa então é deixar Deus cuidar de nós. O que eu posso fazer? Faça. A ansiedade me leva a perder a fé e confiar que Deus tem o controle da minha vida, ou tem o controle das coisas. Interessante que isso não é nosso, sempre foi assim. Tem um homem bíblico que ele viveu um momento de ansiedade. Deus deu uma promessa para ele, esse homem. Falou: olha, você vai ter um filho na sua velhice. Ele pensou: mas como? Minha mulher Sara tem quase 90 anos, eu tenho quase 100 anos, como é que eu vou ter filho? Mas ele, uma hora ele titubeou, mas depois ele acreditou. Não, amém, Deus falou que vai. É isso que acontece com a gente. E o que aconteceu com esse homem chamado Abraão? Quando ele viu que a coisa não ia acontecer, guarde bem isso que eu vou falar, ele tentou ajudar a Deus. Deixa eu dar uma mão para Deus aqui, porque se eu não tiver um filho com a minha concubina, não vai sair. Deus falou, eu creio, mas se eu não der o meu jeitinho, não sai. Não foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez. E o que aconteceu? Não era isso que Deus queria. Quantos de nós tentamos dar jeitinho para ajudar Deus? Começamos a buscar coisas em oração, e quando a coisa não chega, a gente começa a dar um jeito para facilitar para Deus. É esse Deus que a gente serve, que precisa da sua ajuda, da minha ajuda para que a coisa aconteça? Não. Ele é todo poderoso, igreja. Todo. A Bíblia fala que o que é impossível para o homem, para ele é mamão com açúcar. Deus é especialista em impossível. A sua mente não consegue conceber um Deus infinito, porque a nossa mente é finita e limitada, mas nosso Deus é infinito e ilimitado. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser e quando Ele quiser. Então pare de botar data para Deus. Se Deus falou, Ele há de cumprir. Esse deve ser o nosso tom. Mas nós não queremos dar um jeitinho. Eu tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade, eu pregava em 3 cultos nas casas. Eu tinha 3 grupos familiares em Votorantim na década de 80. E eu tinha um grupo de evangelismo.
que fazíamos evangelismo nos fins de semana. O pastor responsável por esses trabalhos nas casas me ligou na casa das minhas casas, meus pais, falou: Silvio, o obreiro, o irmão que dirige um culto lá no bairro tal, não vai poder ir hoje. Você pode ir ministrar no lugar dele? Acho que era uma sexta-feira. Não era uma sexta-feira. Eu vou, pastor, pode deixar. Peguei o ônibus e fui. Indo no ônibus, Deus falou comigo: hoje vai ter milagre. Eu fui. É bom ser novo na fé, né? Eu me converti com 16 anos, eu tinha 18, estava, né? Motorzinho quase 0 bala, vamos. Cheguei na casa lá, não conheci ninguém, me apresentei para a irmã: eu já conheço você, vi você na igreja, beleza, vamos lá ministrar. De repente chega um rapaz surdo. O que esse aqui bobão pensou? É hoje, Senhor, lava a égua hoje, vamos ver. Mão do céu, preguei, parecendo o Jimmy Swagger, pulava com o pé só. Quem é mais antigo lembra do Jimmy Swagger? E com a Bíblia na mão, desse jeito, o pastor Paulo, lembra disso? Que ele fazia isso, porque Deus vai. Ele fazia até isso, para poder uma coisa pegar fogo no culto. E na hora que fui orar pelas pessoas enfermas, irmão do céu, eu deixei o surdo mais surdo ainda. O que eu berrei na cabeça daquele cara. Está ouvindo? Eu fiquei meia hora berrando na cabeça do irmão. O irmão não escutou. E eu voltei feliz da vida? Claro que não. Eu nem quis pegar o ônibus. É uma andada boa. Deixa eu ver onde que eu estou. É mais ou menos aqui como no Sônia Maria. Era uma andada boa, eu vou a pé. Eu estou burrado com Deus. Deus pegou a pegadinha do malandro em mim. Deus pegou assim, falei, te peguei, Ai que Deus, chateado. Vim a pé, cortando o caminho e brigando com Deus. Senhor, o Senhor falou lá, eu berrei, gritei, o cara não ouviu o Senhor. O Senhor falou que ia ter milagre, eu não queria dar um milagre. Passando por um bairro, uma senhora no muro me viu, falou: irmão Silvio. Eu falei: ô irmã, você pode vir aqui um pouquinho? Minha mãe, ela toda sexta vai no culto lá na igreja, que tem um culto lá de cura e libertação, e ela não pôde ir, você pode orar por ela? Eu falei: senhora, de brincadeira, agora eu vou orar por velha, agora que tá, que não foi no culto. Babado de quem não vai no culto. Entrei lá, irmãos, de coração. A minha oração parecia aquela oração que você acha em bala, sabe? Aquela curtinha. Eu botei a mão na cabeça da velhinha. O que a irmã tem? Ela já é idosa, caiu, quebrou o joelho, não está cicatrizando, não consegue dobrar o joelho, com a queda deslocou a bacia, não consegue ficar de pé e nem dobrar o joelho. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a tua serva que está doente. Sabe aquela oração assim? Estou nem aí com essa. Orei assim para a mulher. Quando terminei de orar, Deus falou no meu cangote: você lembra do milagre? É esse aqui. E aí eu não orei mais. Falei: irmã, em nome de Jesus, fica de pé. A velha ficou de pé. O que você não faz, irmã? Não dobra o joelho. Dobra o joelho. Ela dobrou. E ela começou a pular na sala. Ai, estou curando. Eu enfiei a minha viola, enfiei no saco e fui embora para casa quieto. Nem mais falei com Deus. A única coisa que eu senti foi: eu não preciso da sua ajuda. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Quantos de nós estamos atrapalhando Deus? Tentando ajudar a Deus. Não andeis ansiosos
por nada. Está faltando dinheiro? Não ande ansioso. Está faltando emprego? Não fique ansioso. Está faltando saúde? Não fique ansioso. Está orando pela família se converter? Não converter ainda? Não fique ansioso. Toda a sua oração o Senhor tem o momento certo de responder. Não fique ansioso. E ainda Paulo continua nos ensinando, dizendo assim: porém seja conhecido. Aí ele dá 4 facetas da oração: conhecida diante de Deus as vossas petições. Eu gosto de pensar petições, é uma coisa que eu faço muito. Eu viajo muito, cidades próximas, Campinas, tal, por causa do trabalho, e às vezes no meu carro eu faço uma petição. Ela é uma oração, mas é uma oração relax. Muitos de vocês fazem essa oração, essa petição. Eu entro no meu carro, estou saindo, tal, eu boto o cinto de segurança e falo: pai, dá a tua graça aí para ir tudo bem na viagem, protege o carro, incidente, não aconteça nada ruim, para que possamos ir bem e voltar. Me dá graça no dia de hoje. Ela não é uma oração, você entendeu? É uma petição. Estou ali dirigindo o carro, o Senhor abençoa. Quando eu vejo alguma coisa, o Senhor protege. É uma petição. Deus falou: seja conhecido as suas necessidades assim. Sabe o que? Sabe aquela liberdade, aquela amizade que você tem com a pessoa? Você fala assim: você pode me fazer um favor hoje? Porque você pode ficar com meu filho, que eu vou ter que ir no mercadinho, meu marido não chegou, sabe? Aquela coisinha assim. Isso é uma petição. Ela demonstra uma relação íntima com Deus. É uma coisa suave na nave. Mas aí ele continua: nessa brincadeirinha da petição, faça com Deus. Senhor, eu queria tanto isso. Senhor, puxa, como seria bom se isso acontecesse. Olha, pai, como meu coração alegraria se eu chegasse um dia na igreja e minha família toda estivesse servindo o Senhor. Essa é uma petição. Mas aí ele continua dizendo assim: pelas vossas orações. Opa, aí mudou o quadro. Agora significa aquela hora em que você para na sua casa, ou você para aqui na igreja, você ora: Pai amado, em nome de Jesus. É uma oração. Estou intercedendo por fulano, por ciclano, pedindo a cura, pedindo a transformação, pedindo. Aí é uma oração. Olha que legal. Então nós temos uma relação com Deus suave, intimidade. Oh Deus, puxa vida, seria tão bom se isso acontecesse. O Senhor pode me agraciar? Eu faço muito isso. Mas tem hora que eu paro, eu oro. Você faz isso. Terceiro, aí ele vai para lá, pela sua súplica. Aí a coisa começou a pegar. A súplica é quando você insiste. Aquela coisa de filho pequeno que você fala assim: pera aí, na volta eu compro. Ele fica: pá, mas compra. É quando você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, não aguento mais. Senhor, não dá. Senhor, você não tem nem palavra, mas Deus sabe. Você começa a suplicar a Deus: Senhor, está difícil, Senhor, tá, mas o Senhor pode. Mas Senhor, é quase um implorar a Deus. Bem, tudo isso aí está dentro do normal. Mas o segredo da vida, que fala viver em alegria e em moderação, em equilíbrio, parece agora nesse texto que ele fala assim: pela vossa súplica, frase final, com ações de graça. Você quer ver quando nós vencemos alguma coisa em oração? É quando a gente já está tranquilo e começa a agradecer por aquilo que não apareceu, por aquilo que não veio, por aquilo que não aconteceu. Hebreus fala isso: a fé é fundamentada em coisas que eu não vi, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Deus falou, falou, descansa. Obrigado, Pai, pelo emprego. Você pode agradecer pelo emprego que você não tem? Obrigado, Senhor, pelo emprego que o Senhor está preparando. Pai amado, obrigado pela saúde que o Senhor vai renovar. Obrigado, Pai amado, pela família que o Senhor vai converter, pelos amigos que o Senhor vai converter, Senhor. Quando você começa a viver nesse nível, você está entendendo: eu não estou ansioso, porque eu sei que vai acontecer. Vai acontecer, porque o Senhor falou que ia acontecer. Satanás tem uma arma contra nós. Ele é o príncipe desse século, e ele quer que nós lutemos no ambiente aparente, olhando para a circunstância.
Mas a nossa luta é no campo espiritual, nas regiões celestes, onde Cristo já venceu, está à destra do Pai. E quando nós nos colocamos em espiritualidade, aí entendemos o texto que ele fala: a vossa alegria, alegrai-vos no Senhor. Eu estou dentro do Senhor, o Senhor está dentro de mim, Ele está em cima, Ele está embaixo, Ele está do lado, Ele está em todo lugar em mim. Aí eu consigo me alegrar no Senhor, porque eu não olho circunstância, ainda que a figueira não dê nada, ainda que não apareça nada, ainda que seque o mar, eu sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Versículo 7: e a paz de Deus, olha que doideira, e a paz de Deus que excede, ultrapassa todo o entendimento. Que paz é essa? Paz de gente louca. Sabe aquela coisa de gente louca? O mundo caindo aos pedaços e o cara... Você não está sabendo o que está acontecendo? O quê? O mundo está acabando, está ficando, derrubando tudo, acabando tudo. Ah, é? Mas por que você está feliz? Eu sei quem tem o crido. Porque Deus escolheu as coisas loucas. Somos nós. Ou você acha que a gente é normal? Claro que não. E olha que eu estou dizendo porque eu sou psicólogo, então vai na minha. Não é normal. Não é normal, não. Nós não somos normal, não, gente. A gente fala para um cara que a gente não escuta, que a gente não vê, que a gente não sente. Apesar de muitas vezes a igreja tentar, você está sentindo Deus, está feliz com Jesus, tá? Tudo bem, mas a gente não sente, a gente sente é inapalpável, mas a gente crê. Isso é que é o importante. A paz, o que é a paz? É uma tranquilidade fora do normal. Pedido para um concurso de pintura, e o tema do quadro para ser pintado era paz, né? Aí o pintor pintou um lago, uma casinha na beira do lago, um senhorzinho sentado num barquinho pescando. Paz. Um outro desenhou uma criança balançando numa árvore, pintou a criança balançando na árvore, e a mãe empurrando os cabelos ao vento. Paz. Aí o que ganhou o concurso desenhou um passarinho. Esse passarinho tinha feito um ninho na ponta de um galho. Tudo bem até aí. Só que o galho tinha caído num rio, e esse galho tinha corrido para o rio e parado numa cachoeira imensa, com um volume de água quase igual ao Foz do Iguaçu, aquele volume doido de água, e o galinho enroscado numa pedra, e o galinho balançava, isso dava até para perceber o galho balançando e descendo, e o passarinho foi naquele ponto, naquela ponta de insegurança, botou o seu ninho, botou um ovo, e estava ali chocando o ninho. Ele ganhou, porque paz não é ausência de problema, é estar no problema e estar tranquilo, que Deus cuida de mim. Isso é paz. Está tudo em ponta cabeça, mas eu estou em paz, porque eu sei quem eu estou crendo. Isso é paz. O resto é conversa fiada, que excede. E essa paz que excede. Então, amado, quando você chegar aqui e falar shalom, que haja um shalom de verdade, que haja paz. A paz, irmão, seja de verdadeira. Uma vez eu estava subindo numa rua, 15 de novembro, muito atribulado, era um meninão novo, subindo 15 de novembro, e um pastor descendo de carro, um pastor conhecido meu, e eu subindo atribulado 15 de novembro, ele descendo 15 de novembro, ele me viu, abriu a janela e me deu um berro para fora da janela: paz, Silvio! Aquela paz me pegou, parecia um balde de água fria na minha cabeça. Quando você desejar paz para alguém, deseje mesmo, irmão, que haja paz, shalom na sua vida, saúde, tranquilidade e prosperidade. Isso é shalom, shalom na sua vida, paz, prosperidade, tranquilidade, tudo vai bem. Receba em nome de Jesus essa palavra de paz.
E essa paz que excede a lógica, o entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Guardará o quê? Pensamento e emoção em Cristo Jesus. Nós não conseguimos controlar pensamento, não conseguimos. Nós não conseguimos, mas conseguimos controlar a nossa emoção. Então, um pensamento ruim produz uma emoção ruim, logo tem uma atitude ruim. A gente fala. Eu penso, vem um pensamento ruim, eu gero a emoção. Não. Sabe quando, tipo assim, você não come dobradinha e vai na casa de alguém almoçar, o cara fala, é dobradinha, você vai, não, sabe assim? É essa que falando. Então você já gerou um pensamento ruim e não vai conseguir comer. Uma buchada de bode, não vai, parou, travou ali. O pensamento produz emoção, a emoção gera atitude, ok? Então se vê o pensamento ruim, eu sinto a emoção ruim e minha atitude é ruim. Isso é o chamado círculo vicioso. Nós temos que transformar em Cristo o círculo vicioso em círculo virtuoso. Então, já que o pensamento veio ruim, eu vou controlar minha emoção. Eu não vou deixar que o pensamento ruim afete minha emoção. Logo a minha atitude vai ser contrária. Então guarde bem essa situação. Se você quer vencer a sua vida, você tem que mudar a sua atitude. Porque muitas pessoas entram numa conversa perdendo. Mude a atitude. A Bíblia fala, aquele que é fraco diga, sou forte. É mudança de comportamento em cima da minha fé em mim? Não, em cima da minha fé em Cristo. Ele me fez mais do que vencedores. Maior é o que há em vós do que está no mundo. Aquele que criou o universo, todas as suas estrelas, todos os possíveis planetas do universo inteiro, mora dentro de você. E quem é doido de querer encarar esse você que eu estou falando, esse Espírito Santo que está com você, em Atos é chamado de Díname, que significa poder, é Kabum. Então nós temos que acreditar, não arrogante, não presunçosos, não orgulhosos, mas confiante que Cristo está comigo. Eu sou de uma família de 8 filhos, eu sou o 7º, sendo que acima de mim tem 2 homens e 4 mulheres, uma mulher para baixo. Eu tenho 2 irmãos, para você entender, na família minha mãe me chamava de Silvinho. Tem o Ney e o Sergião. Ligaram o Sergião? O Sergião é um duplex, armário duplex com porta aberta, 147 quilos, essa altura maior que eu, monstro. Você pensa que na rua eu tinha medo dos meninos? Eu tinha 2 monstros, minha filha. Mexe comigo se não vê meu irmão. Eu chamo meu irmão, vai ver meu irmão. E detalhe, meu pai era policial ainda. Mexe comigo se vê meu pai não me dando uns tiros aqui. Está entendendo? Nós temos do lado de nós alguém extremamente poderoso. Então agora eu entendo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Por mais pressão que seja a situação,
controle ainda está na palma de... Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.